Estamos ao vivo! Sim, senhor. Foi mais rápido do que eu imaginava, esses 30 segundos. Estava indo ali na janela ao lado e me perdi. Estamos ao vivo, começando aqui mais um podcast da Academia de Marqueteiros, né? O lugar para você deixar o seu marketing tanquinho. Que péssimo, né? Nada como fazer o improviso para ficar bem ruim do jeito que a gente gosta, né? Mas vamos lá. Iniciando aqui o podcast de número 2, o segundo episódio aí do podcast da Academia de Marqueteiros, que a gente vai falar sobre marketing H2H, né? O Human to Human, né? Uma ideia aí de um conceito que o nosso queridíssimo Kotler trouxe. Não é um conceito das mais novas, mas eu não vou entrar na pauta, vou deixar para a gente discutir isso. Mas antes acho que é importante a gente se apresentar. Eu sou o Temo Mori, Temo Mori aqui no LinkedIn, sou profissional de marketing há pelo menos 15 anos e sou também mentor aqui na Academia de Marqueteiros, junto com o meu parceiro de academia de podcast, Eduardo. Por favor, apresente-se. E não é Smart Fit, é Academia de Marqueteiro. É verdade. É isso aí, me chamo Eduardo, tenho quase mais de 30 anos de profissão aí. Comecei no marketing analógico, no carvão ali, então... E a gente percebe que o conceito não mudou, né? A gente vai falar muito sobre isso, né? Então, vem tecnologia, vem IA, vem carro voador. Na verdade, quando eu assistia desenho animado lá atrás, falava que em 2020 ia ter carro voador. Eu não vi nenhum ainda. Então, meus previsões falharam. 2025 era o ano De Volta para o Futuro, né? Então, 25. Então é isso. Então, estamos aqui para dividir conteúdo aqui com vocês, dividir conhecimento, ouvir de vocês também, para a gente também evoluir juntos. E é isso, também estou ajudando as pessoas ali, mentorando algumas pessoas na academia, e está aberta para todos que queiram conhecer aí. Daqui a pouco vai ter um QR Code em algum lugar aqui da tela. Ah, é verdade, tinha que fazer isso, mas eu esqueci de deixar pronto. Mas daqui a pouco, no momento que você estiver falando, eu volto aqui quem e assistiu o coloco. primeiro episódio sabe que a gente pegou o playbook e virou do avesso. Vocês vão entender. O conceito de academia, exato, ela não é... A gente brincou da questão da Smart Fit, mas a gente gosta muito da ambiguidade do termo academia, né? Que é uma questão acadêmica, né? A gente sempre está tentando trazer conteúdos de marketing mais embasados, mais densos, né? A gente sabe o quão é difícil a gente ter uma curadoria de conteúdo, principalmente nesse, né, mundo totalmente volátil que a gente tem hoje, muita coisa. Então você tem um oceano de conteúdos com um palmo de profundidade. O que a gente está tentando aqui é trazer um conceito acadêmico, com estudo, com embasamento, com histórico, um conteúdo mais denso, porque a gente acredita que é isso que vai te diferenciar dessa manada que aprende efetivamente com o conteúdo mais raso e mais volátil. E aí, a segunda parte da academia, que é a da ambiguidade, é a questão de ser algo que você precisa ter uma constância, né? Uma disciplina, que precisa ser algo que você vai consumindo um pouco. Não adianta você, né, ficar... Não existe maratonar a academia para ficar saudável, né? Existe você ir fazendo um pouquinho todo dia. Então aqui a ideia desse podcast é entregar um pouco desse pouquinho a cada semana para a gente poder ir aí sempre melhorando e se tornando cada vez mais relevante nesse mercado que é bastante competitivo e que a gente acredita que tem mercado para todo mundo, que se todo mundo crescer, todo mundo entregar um serviço de marketing melhor, o mercado como um todo evolui, amadurece e fica bom para todo mundo. Então esse que é o conceito. É por isso que surgiu primeiro a mentoria, né, da Academia de Marqueteiro, que é com o objetivo de ajudar profissionais que estão nesse processo de transição de carreira, querendo entregar mais valor nos seus serviços de marketing, ou querendo iniciar uma prestação de serviço de marketing, sair do CLT, se tornar um profissional mais estratégico. É por isso que surgiu, vendo esta demanda, que surgiu a mentoria, e aí um dos desdobramentos da mentoria são os conteúdos, e é por isso que a gente está aqui. Du, como assim, a pauta basicamente está delineada ali a partir de alguns estudos que você está fazendo, também teve alguma somatória de outros artigos e de conteúdo que inclusive está dentro da academia. Boa. Eu vou deixar você fazer a parte introdutória aí do porquê que a gente trouxe
esse conteúdo, o que, que é importante a gente discutir, e aí a gente parte para a discussão como um todo aí mais direto. Bora lá? Bom, a gente vai discutir aqui rapidamente ali, meia hora, 40 minutos, mas dentro da academia tem vários artigos, inclusive que a gente está falando aqui, com leituras aprofundadas e estudos de mais de hora ali sobre os assuntos. Então, é isso que a academia quer proporcionar, né? A gente não consegue aqui ficar a tarde inteira conversando aqui, 3 horas de podcast para falar sobre isso, né? Lá é um Até momento... conseguiria, né? Mas não conseguiria. A gente até olhou a pauta antes aqui e falou assim, ó, vamos olhar no relógio, senão a gente vai ficar aqui até às 6:30 da tarde falando isso, porque, cara, a gente vem sentindo muito né, isso na pele, conversando com amigos, com pessoas que estão pares nossos, né, que estão no mesmo barco que a gente no marketing ali, seja o CMO, seja os head de marketing, seja o gestor de marketing, qualquer pessoal na área de marketing muito mais estratégico ali dentro das empresas, né, e a imagem que se tem hoje do departamento de marketing, ela é muito ruim, muito negativa e desgastada, tá? E aí não existe culpa de ninguém, né? A área ela vem sofrendo com essa má reputação aí dentro das empresas já ao longo do tempo, porque por muito tempo e até hoje a gente força muito às vezes a barra para vender, a gente faz algumas promessas que de fato a gente pensa no nosso dinheiro, né? Na receita e não no benefício que aquele produto ou serviço vai ter. Então o nosso chefe pede que a gente tem que fazer aquilo, porque a empresa precisa dar resultado, que o acionista está pedindo. Então, aqui a culpa não é de né? Não é uma culpa, não é um erro premeditado, alguma coisa que alguém faz porque quer fazer, mas é porque tudo se encaminha para isso, né? Então, o marketing hoje, assim, para a gente abrir essa discussão, isso é uma realidade. O CMO hoje, um diretor de marketing, um gerente de marketing, dura pouco na cadeira. Então, assim, se você pegar, historicamente, esse número era muito maior antigamente, vem diminuindo cada ano, né? Então, se o cara passar 2 anos no mesmo emprego hoje, na mesma empresa, é um milagre, assim, é um número assustador. Ele não para, porque diariamente o objetivo é trazer dinheiro, venda, cadê o lead, cadê a venda, cadê o MQL, cadê o SQL e tal. Então, não que isso não seja importante, tá? Não estou aqui fazendo analogia. A gente não quer só abraçar a árvore, né? Não queremos fazer isso, mas isso a gente sabe que é consequência. Isso não pode ser. É igual ganhar dinheiro, fazendo uma analogia mais ou menos besta, mas que funciona. Se você acorda para ganhar dinheiro, você pode até ganhar dinheiro, mas vai ser muito mais difícil se você acorda para fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro. Então, uma coisa é o que você está fazendo, por que você está fazendo, como que você acorda todo dia para fazer aquilo. Outra coisa é, cara, eu preciso ganhar dinheiro. A mesma coisa aqui, né? Então, se você tiver conhecimento, se você estudou, se você sabe o que está fazendo, se a empresa te propicia fazer o que você precisa, se você tem pessoas, se você tem tudo pronto, com certeza, se bem feito, vai dar resultado, né? Então, pode falar. Não, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, dessa questão da. É muito parte do nosso cotidiano, de todo mundo que trabalha, essa cultura da performance, né? E o marketing ele passou por isso. Assim, tem uma análise da Guta do Purple Metrics, que é uma ferramenta que faz ali mensuração de branding e que olha essa parte menos metrificável do marketing e tudo mais. E tem um vídeo dela que, somando com algumas coisas, eu acho bem interessante trazer aqui. Todo mundo fala que a vida ela é muito cíclica, né? Que os anos se repetem. Eu acredito muito que ela é pendular, na verdade. E que existem momentos que chega num extremo, daí tenta... Opa, foi muito longe, vamos voltar para o meio, daí acaba passando, foi muito... Então ela sempre tem esse desenho pendular, assim. E o marketing ele passou por isso no começo da revolução digital ali, da bolha.com e tudo mais, através da performance, né? Foi muito focado em performance, começou a se metrificar muita coisa. Ele era extremamente criativo, uma questão muito conceitual de construção. Aí vem a internet, consegue metrificar tudo, tem todo dado, vamos lá, a gente sabe que se investir R$1 aqui, sai 5 do outro lado. E aí entra uma camada de engenheiros e de exatas no marketing que começa a trabalhar muito bem e rouba muitos empregos de marqueteiros por propriedade de entender o momento da performance. Até aqui em São Carlos tem uma agência de marketing digital que foi comprada recentemente, já deve fazer um tempo, na verdade, a Raccoon, ela foi comprada pela Media Monks,
que era uma agência de marketing digital que não tinha publicitários, assim, era só a galera de estatística, engenheiro, então a galera de análise de dados, cientista de dados, porque trabalhava performance nu e cru ali, assim. Então, isso criou-se uma reputação do mercado de buscar número, buscar venda, tem que dar resultado. E agora a gente está voltando um pouco nessa curva, que é entender a questão da construção da marca, que a marca ajuda a performance a funcionar, porque só a performance você fica muito refém de uma plataforma. Então tem algumas camadas de discussão aí desse movimento histórico, né, Du? Então, assim, acho que essa é a ideia né, do porquê que esse mercado foi para esse lado tão performático, né, de buscar performance. E se você não consegue essa performance, você acaba sendo rodando na busca de que outro traga essa performance para você. Então, assim, é o que o Du falou, não é um erro, mas é o como está o mercado, né? E assim, vamos pensar no seguinte: quando você tem somente a performance ou ela como principal ponto para você analisar como que estão indo suas coisas, você não criou músculo, que a gente acabou falando de academia, começou falando de academia, né? Você não criou músculo, porque amanhã o Facebook fecha, muda o algoritmo, ou as suas campanhas por algum motivo param de performar, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ou vem um Amanhã, presidente e começa a taxar e aí recebe um e-mail que em janeiro vai ficar mais sim. caro. A gente está gravando agora em setembro, começo de setembro. O custo por clique, por qualquer coisa nos Estados Unidos está assustadoramente alto, desde que o Trump começou aí recentemente essas falas políticas, dele, políticas, economia, tá de fato insano, né? Então, assim, e como que você controla isso? Então, a dependência disso, né, ela é muito perigosa. Já quando você constrói músculo, você tem outras formas, outras maneiras, você já está consolidado, a pessoa já está lembrando que você existe, ela sabe que você está lá, então não é aquele anúncio puro e simplesmente frio ali que está te mandando ir para uma página, preencher um cadastro, chamar no WhatsApp, só isso, né? Então a gente vê muito isso. E aí a gente quer deixar aqui uma discussão também, até para vocês aí, entre a gente, o marketing virou o departamento de comunicação. A gente tá, assim, cara, esses caras comunicam o que a gente precisa. A área deles é comunicação. Eu tenho um cara que olha para dados, eu tenho um cara que analisa, eu tenho um cara que faz isso. Deixa a galerinha do marketing lá fazer os posts e comunicar, fazer. Será que a gente está virando, já virou isso? Acho que é um bom ponto para a gente também pensar, né? Porque a gente que é contratado por empresa, a gente fala com muitas empresas, a gente passei por centenas de empresas quando eu estava na minha última empresa que eu tive. 95% é uma estatística by Eduardo Benhame Serasa Experience. Eu tenho certeza, posso afirmar que 95% das pessoas acham que nós somos isso. Tá? O Data Temo Institute também chegou nessa mesma O Data conclusão. também, assim, de 93% a 95% acham isso. E não estou falando do cara que tem uma padaria na esquina que fatura 100 mil reais. Estou falando de todo tipo e tamanho de empresa, segmento, porte. Existem duas óticas, né? A ótica pelo profissional de marketing é uma e a ótica por quem contrata o profissional de marketing é outra. Isso. O profissional de marketing que presta o serviço, ele até entende que não é só a comunicação, que ele pode dar uma olhada ali para dentro da casa, alguma coisa. Quem contrata, aí tem muito claro que a visão é o trabalho a ser feito da porta para fora, nunca da porta para dentro, né? E aí esquece, porque não adianta você saber que você tem uma função e o cara que te contratou não saber disso, não ver você dessa maneira. Então é isso. Então acho que é um primeiro tema que a gente traz para essa análise. Então estamos nesse momento, né? Então muito emblemático, né? Então acho que a gente poderia fazer remembrar um pouco essas fases, né? A gente está falando do marketing de hoje, mas lá na própria academia, o Temo, algumas aulas, ele fala de artigos do começo do século passado, de marqueteiros que em 1900, 1930 já falavam algumas coisas que estão bastante atuais, né? Então, a parte de o conceito de marketing, isso aí quem gosta de história de marketing, coisa assim, recomendo muito seguir o Nino Carvalho, ele é para mim a maior referência de estudos nessa parte de marketing. Então, assim, é a partir muito de beber dessa fonte que tem alguns artigos ali, que ele coloca como os artigos fundamentais para todo profissional de marketing.
E esse teve uma mudança, né, do conceito, pensamentos de marketing, né, ações de marketing para pensamentos de marketing. Porque a ação de marketing é construção de empresa, né, todo o processo como ele é feito desde da troca, do escambo, ele tem ali ações de marketing, mas depois efetivamente nasce nos Estados Unidos uma disciplina para se estudar dentro da administração, tanto que o Kotler ele é, né, da administração, né, grandes figuras do marketing, na verdade, são de administração. Então, vem dessa análise de negócio, né? Então, assim, lá em 1960, no Miopia de Marketing, já alertava, é um artigo bastante interessante que ele fala sobre... Ele pega muito exemplo da indústria do petróleo, de como a indústria do petróleo sobreviveu apesar de vários erros de marketing que ela executou e tudo mais. Mas assim, no começo do marketing era muito focado na produção. O marketing era uma estratégia de produção de alguma coisa para você oferecer a mercado. Né? Então, assim, o marketing ele não era não tinha o anseio de olhar uma necessidade humana e resolver e sanar uma necessidade humana. Ele foi sempre focado muito nessa parte de produção, de como melhorar essa produção. E todas as empresas começavam a produzir bem, elas cresciam. Então, obviamente, se entendia que produzir melhor vai fazer a empresa crescer melhor. Buscar, no próprio artigo fala do mito da população, que você acreditar que se vender para mais pessoas é o suficiente para você se manter no jogo dos negócios. Então, sempre ficar buscando abrir novos mercados e tudo mais, mas isso não é verdade, porque pode vir um concorrente ou mudar alguma coisa no perfil do consumidor, e aí você para de atender, né? Mas depois dessa produção, a gente vai para uma segunda etapa, que é o foco no produto. Né? Então, beleza, eu tenho uma cadeia produtiva interessante, mas eu preciso melhorar o meu produto, e é a partir desta evolução do meu produto ou desta inovação no meu produto que vai fazer as pessoas manterem o interesse a respeito do meu produto, e isso garante um marketing bem feito. O Miopia de Marketing ele bate bastante nisso, assim, que é muito curioso que, como todos os gestores, eles acreditam que o seu produto é algo que insubstituível, mesmo este produto insubstituível vindo substituindo um outro produto. Né? Então, assim, essa que é a questão de miopia, de você olhar muito para o produto. Né? Então, a gente está falando ali de 1960, 70, por aí, a gente já começa a ter essa questão muito de foco no produto, e que já é um erro, né? O artigo do Theodore Levy ele já alerta para esse erro, né? E que fala justamente isso, que o cliente ele tem uma condição, um tratamento de enteado, não é minha palavra, é a palavra do artigo, eu estou abrindo aspas, tá? Que ele fala, vou abrir aspas aqui para um trecho do foco de produto, né? Ao procurar proporcionar satisfação do cliente, ninguém parece estar tão interessado em aprofundar-se no conhecimento das necessidades básicas do homem que o setor poderia tentar atender, quanto em aprofundar-se no conhecimento das propriedades básicas da matéria-prima no qual trabalham as companhias. Estão falando muito da matéria-prima do produto, como melhorar a eficiência do produto, como o produto. Todo mundo botava muito estudo em produto e pouco estudo em necessidades humanas, né? Então é esse caminho. E aí, fazendo um recorte muito alto, a gente chega num ponto de necessidade de venda. Né? Então, assim, a gente tem o produto, a gente tem uma área que melhora o nosso produto, a gente tem esse foco no produto, e o que a gente vai fazer com esse produto? A gente precisa performar o marketing para abrir novos mercados, fazer venda. E esse é um conceito que a gente tem até hoje. Assim, é engraçado você ler esse artigo de 1960, porque ele desenha exatamente como muitas empresas, indústrias principalmente, atuam até hoje. Abrir novos mercados. A gente fala de Netflix, não sei o que lá, mas um passado não muito distante, a gente viu a briga que era para a Netflix entrar no mercado chinês, porque a partir da expansão dentro do mercado chinês ele poderia passar a dar lucro, porque até então operava no vermelho, enfim, essa busca por novos mercados, né? Que é algo que está descrito nesse artigo. Então, assim, conhecer essa história é legal, que traz a gente para os dias de hoje, mas que são problemas que a gente ainda não presta atenção. Né, em vez de colocar, fala-se muito do customer centric, né, olhar o cliente no centro.
A gente já fazia esse erro, a gente já comete esse erro, já estuda isso e não faz isso desde 1960. Então, assim, é maluco a gente pensar que até hoje a gente segue esse anseio de tratar o marketing como algo residual da porta para fora, só a parte de comunicação, né, Du? É isso aí. E acho que é o momento agora da gente refletir sobre isso, né? Então, será que a gente vai continuar ainda cometendo os mesmos erros? Será que tem um próximo momento, além desses 3 momentos aí que a gente citou, que é o momento atual, essa mudança um pouco mais para pessoas? Eu acho que a gente tem poucos, mas bons exemplos hoje de empresas fazendo muito bem, né, esse foco mesmo no cliente, olhando mais para pessoas, olhando mais para serviço, ou seja, serviço que eu digo não é um serviço, se você vende um produto, você tem um serviço por trás, você está prestando algum serviço, vendendo um produto, né? Então acho que a gente entra aqui de fato no assunto de hoje, que é a necessidade da gente não trabalhar apenas para o acionista e de fato olhar para o que as pessoas precisam, o que as pessoas hoje, como que elas estão consumindo as coisas, o quão importância elas dão para participar das coisas junto com as empresas, né, co-criar com as empresas, feedback dessas pessoas. Eu acho que a gente também tem um ponto importantíssimo aí, que é um ponto comportamental, né, de olhar o comportamento das pessoas, fazer uma análise de fato desse comportamento e entender como que a gente pode usar o marketing, usar a comunicação, usar o nosso discurso, usar a fachada do nosso escritório, da nossa empresa, o uniforme, o carro, tudo isso está comunicando, né? Tudo isso está falando com o cliente. Então, como que a gente usa disso, lê esse mercado, lê essas pessoas hoje em dia e adapta essa comunicação. Então, vou dar um exemplo dos meus filhos, né? Meus filhos são a geração nascida ali 2010 para frente ali, né? Então 2005 para frente, e não querem ter carro. Meu filho já fez 19 anos, vai fazer 20 e não tirou carta. Você fala sobre muitas coisas que a gente viveu há 5, 10 anos atrás, de comprar casa, essas coisas, não tem mais esse apego, né, com essa coisa material de ter casa. Fomos raras vezes em hotel, acho que a gente só foi em Airbnb até hoje, quando a gente viajou. Não sabe nem o que é um hotel direito, né? E a gente está falando de uma pessoa de 19 anos, de 15 anos e tal. Então, e a gente está comunicando, será que para essas pessoas, né? Será que o produto que a gente vende, o serviço que a gente vende, o que a gente faz, será que está tendo conexão com esse tipo de pessoa, né? Será que é só a maneira de falar? Será que é só o design? Será que é o tom de voz que precisa ser feito isso? Será que a nossa empresa está representando essa geração, né? Então, acho que essa é uma boa discussão aí o que precisa mudar, o que a gente precisa mudar, se tem que mudar, né? Assim, como você vai querer se diferenciar enquanto profissional de marketing, né? Você vai querer entrar numa profundidade de tentar trazer eficiência no que já é feito, ou você vai olhar a imagem mais aérea, olhar mais de fora e tentar entender pontos de mudanças de comportamento, de necessidade do perfil de cliente da empresa que você está atendendo e colocar intencionalidade em todos os pontos de comunicação, né? É muito claro que teve uma mudança absurda de perfil de comportamento. A questão essa falta de zelo à posse e muito mais uma valorização ao acesso. Eu não preciso mais ter um carro, eu preciso ter acesso a um carro que me leva do ponto A ao ponto B. Se eu tiver um Uber, que no meu celular eu chamo e vou para os lugares, eu não preciso ter o meu carro, né? Então, a gente ainda veio da geração que o que era deter conhecimento era a Barça na prateleira de casa, entendeu? Era o fonte de conhecimento ali. Depois passou a ter acesso a conhecimento, né? Então a gente gostava de ter o disco, o CD, baixar o nosso MP3, vai, para não ser tão velho assim. Mas você tinha o teu MP3 organizado na tua pasta que você baixou lá na comunidade de discografia do Orkut. Sabe? Você gostava disso. Agora não precisa, você precisa ter acesso ao serviço que te disponibiliza a música, né? Então, assim, que tipo de profissional de marketing a gente quer ser? Né? A gente vai ser o cara que vai operar ferramental e tentar ganhar eficiência ferramental, ou vai ser o cara que vai tentar ganhar músculo, entender e pensar uma estratégia de marketing de médio e longo prazo
pensando que empresas, 5 anos não é nada para uma vida de uma empresa. 10 anos tá tudo bem. A gente tem empresa de 60, 30 anos, né? O que você vai querer construir ali dentro? Aonde você vai querer, que tipo de valor você vai entregar para essa empresa, sabe? Acho que esse é o ponto. O valor que você vai entregar é fazer o post mais bonito, é melhorar a comunicação da porta da rua para fora, para o teu cliente olhar e falar, nossa, agora a minha marca está bonita, ou é você efetivamente fazer um trabalho consistente, com disciplina, para se manter ali relevante e fazer uma construção de marca, de empresa que gera lucro, tem que gerar, lógico, mas que, entendeu? Essa é a reflexão que o profissional de marketing acho que é importante a gente trazer. E essa reflexão parte, inevitavelmente, da gente ter um trabalho de entendimento de pessoas. É um caminho que a gente tem que ter. A gente tem que entrar cada vez mais no detalhe para entrar nesse entendimento de pessoas. Afinal, um negócio para existir, ele precisa de uma necessidade humana. E aí essa necessidade, sanar essa necessidade humana. O human to human, né, em vez de B2C ou B2B, o human to human, ele traz esse conceito de entender efetivamente o ser humano. Né? Então, assim, o Eduardo comentou ali dos pontos de contato, né, que tudo comunica. Isso a gente discute no artigo da Breaking Free from Product Marketing de 1977. A Jaylene Schuster, que ela fala disso, que tudo comunica, que você entra no McDonald's, não é à toa que tem um ambiente, independente de você ter intencionalidade ou não, tá? Esse é um ponto também. Muitas vezes a padaria da esquina ela comunica muita coisa e eles não têm intencionalidade naquela comunicação. O McDonald's ele comunica ser um ambiente mais jovial porque normalmente, de novo, aspas do artigo, normalmente é o primeiro emprego de muita gente. Então são sempre pessoas jovens atendendo, então dá um sentimento de uma questão mais jovem, mais dinâmica, né? Traz esse coisa. É intencional só contratar pessoas jovens? Pode até ser que não, mas funciona para a imagem que o McDonald's quer colocar, né? Então, a diferença do profissional de marketing valioso para o profissional de marketing commodity é justamente esta capacidade de trazer intencionalidade nas ações de comunicação, nas ações de marketing. Então é enxergar toda essa jornada, enxergar essas oportunidades. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que refletir. É isso que a gente bate muito na academia, sabe? Cara, se a gente ficar só aprendendo ferramenta, a gente só vai aprender ferramenta. E a hora que a ferramenta mudar, eu vou aprender a próxima. Se aprender ferramenta fosse garantia de sucesso, eu acredito que ia ter muito bilionário no Clubhouse, sabe? Pegando um hype que subiu. Então, eu acho que Morrendo tão rápido quanto, não? entendeu? Então, assim, o próprio Facebook, quando o Facebook fez 10 anos, não lembro que ano foi, eu lembro de ouvir um podcast falando o que será os 10. Ninguém apostava que o Facebook morreria. Entendeu? Ainda não morreu, tá longe disso. Eu não odeio matar ferramental, não é isso. Mas a gente sabe que existe uma mudança de perfil de comportamento, principalmente por parte do usuário que já não tem mais interesse nessa exposição extrema. No Facebook, o tempos áureos de Facebook 10 anos atrás, você fazia questão de falar onde você estava jantando, com quem que você estava num relacionamento sério, se você ficou solteiro ou não, para onde você está viajando, que tipo de, sabe? Todas as conquistas lá no Facebook, né? Agora já tem uma sensação tipo, cara, eu prefiro falar para minha família no grupo de WhatsApp, num ambiente mais controlado, do que efetivamente ficar me expondo, né? Então, muda o perfil de comportamento, aí muda necessariamente o ferramental. Mas se a gente entende de ferramental, a gente está perdido, basicamente. Né? A gente vai ficar correndo atrás. Se a gente acompanha a mudança de comportamento e identifica isso, aí a gente ganha muito mais relevância, né? Sim. Eu acho que é importante saber ferramenta, quanto mais saber melhor, só que você não tem diferencial nenhum com alguém que saiba também. Então, tem muita gente que sabe ser bom gestor de tráfego, ser bom design, ser bom copy, ser bom de um monte de coisa. Então, um profissional bom naquilo. Mas, e além disso, né? Nós, como profissionais de marketing aqui, que é o foco da conversa,
Você, além de saber isso, por que alguém te contrataria, te manteria por 1 ano, 2, 3, te ouviria? Por que você seria um cara importante dentro daquele negócio? Qual que é o seu... Porque você conhece bem uma ferramenta, será? Acho muito difícil, né? Então, ou se é por isso, você vai ser um profissional que vai ter um custo baixo. Você vai sempre ter um valor baixo porque você está sendo pago por você saber uma ferramenta, né? E normalmente isso não tem um valor tão alto que você tem uma estrategista, por ser um estrategista, ser uma pessoa que entende mais de negócio, mais 360. Né? Então, acho que entrando um pouco nessa questão do paradigma que a gente vive hoje ali, né, que do H2H e do humano, a gente tem, no livro fala muito, e o conceito fala muito sobre os três conceitos que ancoram, né, que são a base para que isso aconteça, né. Nós não vamos entrar em detalhe, porque a gente já está com mais de 30 minutos de papo, mas o design, né, o design thinking, que é basicamente, a grosso modo, é você colocar todo mundo da sua empresa, todo mundo que se envolve com a sua marca, que se envolve com a sua empresa, para sentar e pensar naquilo desde o início. Então, assim, pô, como que eu sento, como que eu, desde a ideia, da concepção, da lógica, da logística, como que a minha fábrica vai produzir isso, como que eu vou entregar a logística. Isso é pensar, né, onde o design, evidentemente, está aí para ver como não é o designer, não é o desenho, mas como que o design disso, como que a embalagem disso vai ser feita para que isso aconteça, né? Então, esse é importantíssimo. O segundo é um termo que não deve ser tão conhecido pela grande maioria das pessoas, mas é a lógica determinante de serviços, e aqui, na minha opinião, está o mais importante dos três, né? Então, a gente tem o design. A lógica determinante diz o quê? Que, independente do que você vende serviço. Então, por isso que é a lógica do serviço, né? Por isso que é a lógica que determina isso. Porque se você vende mouse, se você vende carro, se você vende consultoria, independente do que você vende, se seja um produto ou serviço, no final é intangível o valor que a gente tem de comprar um carro, né? Um carro é um carro, tá ali, eu tô vendo. Tá, mas o que aquilo vai me trazer? Qual que é o benefício que aquele carro vai me trazer? Eu estando numa loja, como que eu vou me sentir numa loja? Sendo atendido pelo vendedor, como que é o ambiente, o cafezinho, pós-venda. Então, esse benefício que muitas empresas de produto, indústrias, confundem muito, ele é cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Então, hoje as pessoas, quando vão comprar alguma coisa, dificilmente vão até algum lugar sem saber nada do produto. Normalmente elas sabem muito, né? Não sabem nem pouco, elas sabem muito. Eu sou um caso desse, que eu pesquiso muito antes, vejo o vídeo, pergunto e tal. Então, se eu vou comprar um computador, não adianta você me falar quantos gigas tem, quanto RAM tem, se é bom para editar vídeo ou não. Isso eu já sei. Não adianta, esse vendedor não funciona mais hoje em dia, né? Então, sim, o computador é um produto, mas eu não estou comprando um produto, eu estou comprando um serviço, né? Então, como que a gente faz isso acontecer de uma maneira boa? E é legal, deixa eu te cortar um pouco, que essa percepção de serviço, por mais que seja o mesmo produto, ela muda conforme o perfil de público que você está vendendo o mesmo produto, inclusive. Tem um exemplo no Breaking Free from Product Marketing que ela fala sobre passagem aérea, transporte aéreo. Né? E ela fala que dentro do transporte aéreo, qual que é o serviço que o transporte aéreo vende? É ir do ponto A para o ponto B. Pronto, é isso, né? Basicamente é o translado aéreo entre dois lugares. Só que existem elementos que tangenciam, né? Que são satélites a isso que faz a tua percepção sobre aquele produto. O serviço de bordo, que é algo físico, né? Como você é tratado no guichê, a quantidade de voo que tem, o valor do voo, o conforto dentro da poltrona. E aí, dependendo do perfil de público, cada um vai dar mais valor ou menos valor para cada um desses elementos que o teu produto ou serviço já tem. Então, ela dá o um exemplo de 3 perfis de públicos que consomem viagem. Estudante. Cara, estudante é preço. Então, para ele, se precisar virar a madrugada e fazer uma baldeação de 6 horas, mas for 20% mais barato, cara, tá ótimo, não tem problema, ele vai pegar. Se é família, cara, essa baldeação é inviável você fazer alguma coisa de ficar 6 horas no aeroporto com criança, com coisa assim. Então não faz sentido, faz muito mais sentido ter uma experiência boa no voo, né? Você ter uma experiência boa, um conforto ali para estar
uma TV para criança, uma comida, alguma coisa assim. Se você é um executivo, a frequência de voos é muito mais fundamental do que preço ou conforto até, do que diferente. Então, assim, é o mesmo produto, é o mesmo serviço, viajar de avião, mas para cada perfil de público é uma solução diferente, é um serviço diferente. Então, por isso que a gente volta, no fim das contas, é entender de pessoas, né? E aí, será que o seu vendedor está preparado para isso? Exato, Será exato. que você aí que é dono de empresa, diretor de empresa, está preparado? Ou o seu cliente, se você é um marqueteiro, será que seu cliente, você olhou para isso? Será que você está olhando nessa profundidade? É isso que a gente fala, de ter essa profundidade, né? De ter esses diálogos. E só para finalizar, então, o design é a lógica de serviço e o último é a digitalização. Então, a digitalização não tem como a gente ir contra, né? Então, a gente vem, cada dia que passa, parece que passou um ano, né? Para quem tem mais de 40 aí, sabe isso, como que era antigamente, né? Uma mudança de tecnologia, uma mudança em alguma coisa demorava séculos para acontecer. Agora a gente dorme, acorda, mudou muito. Então, como que essa digitalização ajuda ou atrapalha, né, nesse novo momento do marketing? Então, como que será que a gente está usando de fato, ou será que a gente está postando no Instagram achando que isso é digitalizar? Ou a gente está colocando um botzinho lá para atender e acha que isso aí tá digital? Então, cara, acho que esses são os 3 principais pontos que eles são sempre abordados ali em todos os materiais que a gente vê sobre isso. Olhando para o mercado, né, no Data Tema e Data Eduardo também, a gente percebe que isso aqui também é uma coisa que não acontece numa profundidade nem na quantidade de percentual da empresa que a gente conhece, que a gente gostaria. Então, mais um assunto aí para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? E é independente de faturamento, de maturidade, de tamanho, de mercado, né? Essa questão, eu achei bastante bastante preciso a cutucada que você deu. Será que digitalizar é fazer o post lá no Instagram, né? Porque para muita gente acha que é, independente do tamanho da empresa. Sim. Né? A diferença é que para a empresa grande que fatura muito, paga mais caro para fazer o post mais bonito, né? E a empresa que não tem esse cacife, o próprio CEO, o próprio empreendedor acaba fazendo por si só. Mas o sobrinho faz, Então tem essa dificuldade de entender. E aí eu acho que o profissional de marketing também tem o papel de olhar para dentro e fazer esse conceito transitar entre os stakeholders, entre os colaboradores que atuam ali. Que aí a gente faz um gancho com a primeira coisa que a gente abriu esse episódio falando do quão mal visto é o departamento de marketing, porque o departamento de marketing ele é um departamento meio blasé, no sentido de colocar ali a comunicação para fora, e quem está ali dentro muitas vezes nem se reconhece naquela comunicação que está para fora, e aí se acaba descredibilizando a marca do que efetivamente trazendo um senso de pertencimento para aquele colaborador que é efetivamente quem faz a tua empresa funcionar durante o dia a dia. Então, assim, o profissional de marketing, para ele ser mais relevante ali dentro e estratégico, né, que é o mote que a gente traz aqui na academia, né, ele tem que ter esse olhar voltado para a pessoa, mas também para o público interno, né? Porque você não vai conseguir fazer uma mudança estratégica dentro da empresa sem movimentar as pessoas internas da empresa para fazer isso. Não vai. E aí, de novo, a gente cai naquele papo de, cara, tem muito mercado para todo mundo, porque tem especialidades específicas para cada coisa. Excelente. E assim, a gente tem que esquecer e parar de pensar que inovação é fazer um celular melhor, fazer um computador mais potente, fazer um carro com um banco mais confortável. Isso não é. Inovação é experiência. A gente está falando de experiência. Como que você tem experiência com aquela marca? O que a experiência está te proporcionando? Como que você está inovando? Porque inovar o produto, a gente já começou falando no podcast que lá na Revolução Industrial já começamos a fazer isso. Desde 1900 já é feito, a gente sempre está melhorando o produto. Cara, esse já é um capítulo lido do livro. Agora, o que está inovando nessa experiência? Então, assim, eu acho que tem alguns bons exemplos para a gente olhar. Então, por exemplo, você pega, me veio a cabeça agora, mas a Centauro, por exemplo. A Centauro está virando uma loja de experiência, não é uma loja mais, ela está
diminuindo de tamanho, ela está digitalizando na medida certa ali, com compra online ali, que você consegue ter uma experiência. Ela está levando algumas coisas em alguns eventos também, onde você tem uma imersão dentro da loja. Então, é um exemplo que está aqui próximo da gente, que a gente conhece, que todo mundo conhece, que está caminhando, né? Não sei qual a velocidade, que eu não estou lá dentro para ver, mas de fora, como consumidor, a gente percebe que existe isso, né? Então, um caso muito curioso que eu vi num livro sobre isso é da John Deere, que é de tratores, né? Que é uma empresa gigantesca de tratores. E a gente fala, cara, como que esse cara vai inovar, a não ser trazer um trator com uma solução melhor, com ar-condicionado, com uma suspensão melhor, um conforto para quem está dirigindo, né? Cara, tudo que já existe de mais moderno e atual já existe. Então, assim, eu fui um tempo atrás numa expo aqui em Ribeirão Preto, lá que é a maior feira de agronomia do AgriShow. AgriShow, e, cara, você olha o trator, é melhor que o nosso carro. Nossa, muito melhor. É muito melhor, assim. Então, eu estou falando de um exemplo, tá? De um negócio. Como que a gente pode fazer uma evolução na jornada de experiência desse consumidor, pensando que esse cara tá lá no sítio, tá na fazenda, envolve o agro, né? Então, o que eles fizeram? Qual que é a digitalização que eles fizeram, né? Então, hoje, eles pegaram os processos que existem hoje na fazenda, de colheita, de plantio, de solo. Então, eles pegaram tudo isso aí e eles ajudam essas pessoas, né? O comprador do trator, ele ajuda esse comprador a digitalizar isso, a ter mais informações, a organizar isso de maneira melhor, para que ele consiga ter informação que às vezes ele nunca vai ter, dependendo quem está comprando ali. Raramente ele vai conseguir ter acesso a muita coisa. Então eu achei um exemplo muito interessante de como uma empresa que seria a última empresa ou uma das últimas empresas que eu olharia para a inovação nesse sentido, de experiência, né, digitalização, de acompanhar essas tendências, e é possível. A John Deere está mostrando que é possível. Aí a gente nem fala de Tesla, Airbnb, Eu quero dar um exemplo ainda mais banal, assim, de uma commodity que é a Coca-Cola, sabe? E aí quem tem filho pequeno vai entender isso, assim, cara. Coca-Cola, meu filho não bebe, assim, toma refrigerante, né? A gente evita, porque a gente evita. Sim. Mas, assim, uns 2 anos atrás, não foi esse Natal agora, o Natal 23, né? Não o Natal 24. Teve o caminhão da Coca-Cola que ia passar com o Papai Noel. Pra que a Coca-Cola precisa fazer uma ação dessa, sabe? Tipo, só que a gente movimentou, né? Fomos no lugar da rua, criou-se toda uma expectativa na criança de que o Papai Noel passaria ali, não sei o que lá. A hora que ele viu o caminhão vindo todo colorido, já muda todo o semblante. Passou o Papai Noel, 5 segundos e a alegria dominou o corpo da criança. Beleza. Corta para agosto de 2024, passa um caminhão da Coca-Cola, o meu filho não sabia ler nada, assim, ele fala, esse aqui é um caminhão da Coca-Cola. E você está contando num podcast isso. Olha isso, o poder da... E aí, assim, quantas propagandas da Coca-Cola você já viu falando compre Coca-Cola? É isso. Então, é experiência, né? É isso que, assim, parece óbvio, né? Uma campanha de branding, é construção de marca. Se a gente for no manual de branding, a gente encontra isso. Mas a gente está batendo no que o Du está falando, que é a experiência, né? É inovar na experiência, sabe? Não é pensar só em inovação no produto ou como eu vou comprar mais mídia para aparecer mais a minha marca e aí eu vou realizar um brand maior. Mas é como eu vou inovar na experiência. A gente tem caso do Nubank, acho que também é um muito, né, assim... Sim, eu acho que o setor que mais sentiu com isso que a gente está falando é o setor bancário. No Brasil, pelo menos. Acho que lá fora também, mas no Brasil, porque, cara, você tinha os 3 bancões aí, 4 bancões que dominam o Brasil ali, com quase 80%, 90% dos clientes. Uns dinossauros, uns transatlântico, né? Estão lá, tal, milhões, crescendo a cada quarta, saudáveis, muito bem. Aí chegam uns maluquinhos lá, nos escritórios tudo louco, com escada rolante, com escorregador, com pichada à parede, e, começa a arrancar cliente, e aí começa aos poucos ganhar uma marca, ganhar uma autoridade, começa a trazer parcerias, então, e hoje virou um banco relevante.
né, com produtos internos deles, com coisas boas, veio o Inter depois também, aí depois veio o C6, cara, o C6 paga a Gisele Bündchen como patrocinadora há meses, eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, se pode ser em 2020, mas o ano passado, todo jogo da NFL, por exemplo, verdade. C6 Bank com eles. Olha o público que os caras estão pegando. Quem que assiste NFL? É um público classe AB, que é exigente, que um cara que investe, que tem dinheiro, então estavam lá, tá de novo esse ano. Então, o setor bancário fez com que os bancos tivessem que mudar. Eu tive uma agência, eu tive uma conta PJ no Itaú e já era uma conta digital, com atendimento digital que não tinha um gerente, rápido atendimento no chat deles. Então, é lógico que é um banco gigantesco, difícil de se atualizar e modernizar, como é Sim. Tem que nasceu assim, né? É o meu filho, que nasceu há 15 anos, eu que nasci na década de 70. Eu posso até me atualizar, mas vai demorar um pouco mais, né? Normal. Sim. Então, assim, eu acho que é isso, é essa experiência e as pessoas sentem isso. Né? A comunidade, o Temo tem um caso interessante do Inter, né? Que você publicou no LinkedIn, não teve? Sim, é um dos meus posts que furou a bolha a respeito de uma comunicação que eles fizeram no Dia dos Pais, né? Falando que era um tema sensível, mas ele teve preocupação ali, né? Não quero entrar no mérito da ação se foi boa ou ruim, essa Sim, não. discussão já aconteceu lá no post, mas um tipo de preocupação que a gente não tá, a gente não espera dos bancões que tem a porta giratória e a correntinha na caneta até hoje, entendeu? Então, assim, é esse o ponto. Eu lembro do Nubank, quando ele começou ali a instaurar, o time de atendimento do Nubank tinha uma verba ali que ele podia manejar para fazer ações de marketing durante o atendimento. Então, eles Sim. eram treinados a tentar entender o porquê que as pessoas estavam passando pelos problemas que estavam passando. E a gente viu vários casos ali que viralizava muito no Facebook na época, que era do caso, tipo, o cara estava pedindo um cartão novo, porque na conversa com o atendente do Nubank ele conta que o cachorro dele comeu o cartão. E aí o cara do Nubank manda o cartão novo e manda um brinquedinho do Nubank personalizado para o cachorro, com uma cartinha falando, ó, entrega isso pro seu cachorro, falando o nome do cachorro, porque aí ele não... Cara, quando que esse cara larga o Nubank? Sim. Nunca mais, mas olha a quantidade de mídia que ganhou. Então, de novo, né? Inovando na experiência. Quando que você espera que o teu banco vai se importar em comprar um presente pro teu pet? Sim. Cara, acho que o caso mais emblemático disso é as Apos, né? Então, assim, Sim, cara, você vai ter um comércio online de sapato. sapato. Qual é o diferencial que você pode ter num negócio desse? Pensando a grosso modo, muito pouco. Né? O que você pode se diferenciar de uma outra empresa? O que eu sei das Apos é que nem é o melhor produto. Nem é o uau dos produtos, tal. É um bom produto, mas assim, todo funcionário de atendimento ao cliente tem essa verba que o Temo falou, tem liberdade para resolver um problema. Não precisa chamar o chefe, não precisa pedir para ninguém, não precisa abrir chamado, não precisa pedir nada. Cara, ele tem evidentemente que o básico, né, do que pode ser feito e não ali Um playbook, um checklist. Não vou dar uma Ferrari pro cara porque o cara me xingou, mas assim, o cara assim, senhor, como que eu posso te ajudar? Assim, tá, amanhã vai acontecer isso, ó, tá aqui, isso aqui, tá um vale, não sei o que, então é isso, e é uma empresa que foi comprada pela Amazon, se não me engano, eu não lembro o caso das Zappos agora, mas eu sei que eles foram comprados, Zappos... Eu não lembro também, não sabia que foi comprado, mas eu lembro de ter estudado esse case mesmo, dessa questão de pela Amazon, ter uma foi referência. comprado em 2009, em 2009 foi 1,2 milhões de dólares, cara, que é pouquíssimo hoje em dia, né? Nada. Se fosse um negócio desse hoje em dia. Então, assim, a Amazon comprou os caras por isso, entendeu? Então, ela continua tendo a operação dela completamente separada, não tem logo da Amazon em lugar nenhum, não tem. Eles dizem isso, né? Que é uma subsidiária, mas é uma empresa que continua com o DNA. A Amazon é um exemplo disso. Cara, a Amazon tá lá o dia 1, tem todas as coisas que eles fazem dos memorandos internos para as reuniões. Então, cara, eles têm um DNA de olhar para essa experiência interna e externa que mostra o que os caras são. E a Amazon, quanto tempo demorou para ter lucro? Sim.
quem não acompanha, joga no Google aí pra gente não perder tempo aqui, eu também não tenho dados específicos, mas décadas e décadas os caras tiveram prejuízo, né? E só que tinha uma clareza de que o que eles estavam fazendo, de fato, ia acontecer. Hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? E aí, Edu, acho que a gente pode ir caminhando lá pro fim, né? Uma questão que a gente tem que entender que para funcionar, né, a gente está falando muito de olhar para o ser humano, olhar para o ser humano, olhar para o ser humano em todas as instâncias. A gente vai fazer o quê? Elencar um head of ser humano para Resolvido. dentro da empresa e esse cara vai ser o responsável por fazer as estratégias de ser humanidades lá dentro? Você acha que assim funciona? Então, a gente sabe que não é só isso que a gente está falando que resolve, né? Não é só esse assunto que a gente está falando agora que essa atitude resolve. Nenhuma atitude resolve isso, né? Não é porque o CEO quer, o chefe quer, o acionista quer, ou porque alguém quer que isso vai acontecer, né? Então, ela tem que ser, primeiro, de fato, DNA, não tem como, assim, a empresa tem que, do porteiro até o acionista, de fato, tem que entender que agora é o nosso uniforme, essa é a minha roupa, esse é meu uniforme, eu vou respirar dessa maneira a partir de agora. E aí você tem alguns pilares que a gente tem que tomar cuidado e tem que saber que eles precisam ser analisados, precisam ser olhados, né? Então, a gestão, né? Evidentemente que a gestão ela é o ponto focal como base desse negócio. Se fosse uma pirâmide seria a base, né? Então, ou seja, pô, o que eu quero para minha empresa? Qual que é o meu pensamento para esse marketing, como que a gestão corporativa vai olhar para isso, como que nós vamos sustentar isso na prática, justificar isso para o acionista, para o cliente. Primeira coisa é isso. Então, lá no último do último degrau lá para cima, isso tem que estar muito consolidado. E isso tem que ser disseminado, evidentemente, como qualquer outra coisa, para a gestão. Né? Então, a gestão tem que ter muito alinhada com esse pensamento, trazer os ajustes necessários, porque é quem está na ponta ali e vendo o dia a dia que vai estar vendo isso acontecer. E o último é processo. Então, se você não fizer a gestão disso, se você não acompanhar, não estiver olhando, principalmente no início, que você está começando a operar dessa maneira, você não executa, você não melhora, você não sai do lugar. Então, é isso. Então, são várias camadas que têm que ser gerenciadas, né? Várias camadas, e não tem uma mais importante que a outra, nem prioritária, assim, tem que caminhar junto, né? Não é uma pirâmide, é praticamente um ao lado do outro, e tem que ser de fato, de verdade, né? O mais importante nesse negócio é que eu trabalhei em algumas empresas já onde a responsabilidade social, ambiental e etc. era para fazer post, né? Era para divulgar a imprensa na época, né? A gente tem que emplacar 2, 3 matérias, que eu trabalhei muito com assessoria de imprensa uma época. Então, assim, precisamos bater em 2 jornais, eu preciso ter essa pauta publicada, porque é importante para falar que a gente se preocupa com as árvores, né? Então é a mesma coisa aqui. Tem que ser de verdade, né? Senão também não adianta ter. E aí vamos fazer o meia-culpa também, que o departamento de marketing ele não é mal visto também só à toa, né? Porque justamente cria-se as estratégias que ganhou até um termo, eu adoro quando as coisas são nomeadas, porque aí a gente consegue entender que é o greenwash, né? Que é o fato de você fazer uma lavagem verde ali, de dar uma roupagem de que o lugar é sustentável, não sei o que lá, só para efetivamente vender mais e tudo mais. Também tem outro termo que vai muito nessa questão, que é o pink money, né, que são empresas que se preocupam com minorias, mas que na verdade só quer vender para essas minorias e no fim das contas não tem nenhuma questão inclusiva dentro dos departamentos, mas faz uma campanha que põe para a rua que fala que se preocupa com minorias, né? Então, o próprio departamento de marketing existe ali, né? A gente sabe bem que existe esse problema, não é intrínseco, mas de novo, porque o foco, o olhar está muito no ganhar dinheiro, no resultado, né? Então você fica muito nesse foco de resultado, fazendo um gancho com tudo que a gente falou, né? É perigoso, porque você não faz a construção do músculo efetivamente, você não faz a construção da marca efetivamente, e a gente, enquanto profissional de marketing, vai ficando cada vez mais frágil na cadeira de profissional de marketing, porque a primeira escapada que dá, a primeira crise, o primeiro fator externo que acaba influenciando o teu faturamento,
você vai rodar. Muito comum a agência rodar em momento como esse, muito comum o marketing ser reduzido. A primeira crise que tem corta o departamento de marketing. Se corta o departamento de marketing na primeira crise, entenda-se que o departamento de marketing é o menos prioritário, né? Então, assim, se ele é o primeiro a rodar numa crise, então ele está sendo o último a ser considerado. É isso aí. Então, assim, não é à toa, né? Enquanto eu falo aqui, indo para o finalmente, o Temo vai achando aí o QR Code da academia, boa, porque lá você pode, inclusive, a gente se aprofunda mais nesses termos, né? Então a gente vai. É isso aí. A gente tem discussões melhores lá sobre isso, mais aprofundadas com outras pessoas. Então também aqui é para ter uma degustação aí sobre algumas coisas que a gente pode ter lá dentro. Então, você marqueteiro, marqueteira que está pensando em sair da empresa, ou que tem uma empresa, tem uma agência, presta serviço, freelancer, está querendo se destacar, está querendo de fato ter uma conversa, né, de um nível diferente ali, de conhecimento diferente. Convido a conhecer aqui, escanear. Se você está ouvindo, vai estar na descrição aí para você. Depois, na hora que você parar o carro, não vai parar para fazer enquanto está andando de carro, mas você escaneia e clica. Então, estão convidados para conhecer aí. Tem turma abrindo, né, Temo, em breve. Tá aqui, é só entrar aí e mostrar o interesse. A gente tá com vaga aí para mentoria. A gente tem produtos, né, outros serviços que a gente está tentando. Tá aqui no modelo beta que a gente está pensando em lançar ali um produto mais para abrir esse espaço de discussão, não necessariamente uma mentoria ali a fundo, onde a gente, né, entra no modelo de negócio e ajuda você a crescer esse modelo de negócio. Então a gente vai estruturar todas e qualquer novidade, a gente centraliza aqui nos nossos canais, que basicamente vai ser a academiademarqueteiros.com.br. O marqueteiros é com K mesmo, né? O aportuguesando ali não é com QU. Então é academiademarqueteiros.com. E, Odu, você sabe que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, existe o cargo de CHO, que é o Chief of Happiness. O chefe de felicidade. Tem, cara. Eu fui num evento uma vez e o Nubank tem esse cargo. Eu lembro que a menina do Nubank estava lá. Muito bom, muito bom. E eu vi um cara do Google, porque esse eu tinha visto, que é o Chef of Sunshine and Happiness Office. O cara tem até um sunshine no cargo ali. É maravilhoso. Não tem melhor que inventar. Não, mas de novo, né? É legal dar nome, né? As coisas assim. Uma Sim. coisa é você inventar e ir lá no Sunshine, acho que talvez não precisaria. Mas você ter uma pessoa que é responsável pela alegria da corporação, né? Se tem placa, tem história, né, Edu? Eu acho que mais importante, acho que a discussão não é se é bom ou não, se é legal ou não. Se eles acreditam, o que a gente falou antes, né? Uhum. Eles acreditam nisso. E se ela colocou um cara lá de fato para fazer isso, olhar para isso, e a liderança olhar para isso também e falar, então não gostou da cadeira porque é dura, vamos trocar a cadeira. Pô, a galera não gostou da parede cinza, vamos colocar branco. Então, será que de fato está sendo feito alguma coisa, está tendo feedback? E se isso é de valor, de verdade, pode inventar o nome que for, na minha opinião, pode escrever o que quiser na porta dessa pessoa aí no escritório, porque aí tem um porquê, né? É isso. Muito bom. Conversas profundas. 9 minutos, hein? Se a gente falasse que ia demorar 1 hora, não conseguia fechar o tempo, hein? Você viu? Perfeito. Ali, ó, entregando o podcast em 1 hora redondo, faltando 1 minuto para completar essa 1 hora. Vamos nos despedindo aqui. Lembrando que você pode acompanhar a gravação ao vivo desse podcast todas as sextas-feiras. A gente está transmitindo no YouTube e no LinkedIn da Academia de Marqueteiros. Procura lá que você consegue encontrar. Esse canal fica disponibilizado no youtube.com/Academia de Marqueteiros também. Tá tudo centralizado aí nos nossos contatos. Estamos nos digitalizando, né, Edu? É isso aí. Isso aí, vem com a gente. Estamos aqui para ajudar quem tiver interesse e quiser dar esse salto. E crescer em conjunto, isso que é mais importante, melhorar o mercado de dentro dele, não de fora dele. E parar de reclamar e ajudar a melhorar. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Boa noite. Valeu.